CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos amigos aqui presentes. Boa tarde aos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando mais uma reunião pública de quarta-feira, às 15 horas, sempre com a permissão dos nossos amigos espirituais, de Deus, nosso Pai. E sempre a gente começa com os nossos pedidos. O primeiro é que, por gentileza, diminua a campainha do telefone para que não toque durante o estudo. Lembramos sempre que quarta-feira temos essa reunião de agora, das 3 horas, e temos a reunião das 7 da noite. Quarta-feira é dia de passe de cura. Então, as pessoas que vêm por necessidade física ou uma necessidade espiritual, emocional, nós sempre pedimos que, ao final da reunião, que permaneçam no seu lugar, que um médium da casa irá conversar e ver da necessidade da pessoa tomar o passe de cura. Sempre lembrando que o passe de cura é importantíssimo, mas ele depende muito de cada um de nós que toma o passe de cura. Precisamos ter consciência do que é feito durante o passe de cura. Temos que melhorar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Às vezes a gente está precisando mais é rezar mais um pouquinho, criar o hábito da oração ao acordar, ao deitar, ao chegar em casa depois do trabalho ou depois de compras, do que a gente fizer. Chegamos em casa no conforto do nosso lar, agradeçamos a Deus por ali estar inteiro, intacto, né? Então é preciso ter essa consciência. A casa precisa de trabalhadores, então precisamos trabalhar, precisamos dizer presente aos trabalhos da casa. Há muitas tarefas na casa. Sempre que a gente tiver um tempinho disponível, a gente conversa com o nosso presidente, Newton, e ele então vai ver da possibilidade da nossa cooperação nos trabalhos da casa. Para a gente frequentar mais vezes a casa e para a gente poder dizer que está iniciando na doutrina espírita, precisamos estudar. Temos ali uma livraria com uma quantidade grande de livros, com bons preços, que quando a gente não pode pagar de uma vez, paga de 2, de 3, de 4 vezes. É só conversar com a pessoa que estiver na livraria para ela autorizar o parcelamento. Mas vamos ler, vamos estudar. E para a gente estudar e compreender melhor a doutrina espírita, para ela fazer o efeito que nós estamos precisando, e o efeito é valiosíssimo, nós temos que fazer os cursos da casa. Temos que estudar. Temos cursos aqui de domingo a domingo, em vários horários. Durante a semana nós temos de manhã, de tarde e à noite. É só nós vermos o nosso tempo disponível, cada um de acordo com as suas possibilidades, mas vamos estudar. Quem está começando na doutrina espírita deve começar pelo Livro dos Espíritos, que é uma obra de Kardec, é o livro básico da doutrina, e depois vai fazendo os outros cursos. E na doutrina espírita é bom por isso, que a gente não para nunca de estudar. Temos a certeza disso. A gente faz curso, termina um curso, começa outro, quando faz todos os cursos, volta para o primeiro. A gente está sempre fazendo uma reciclagem, a gente precisa fazer, e a gente sabe que isso só nos faz bem, só nos traz equilíbrio, serenidade, a gente fica mais tranquilo para enfrentar as nossas dificuldades. Então, hoje nós temos o passe de cura nesse horário, o pessoal fica sentado ali fora, aguardando a vez de ser chamado para fazer o tratamento da cura, e temos também à noite. Então, o passe de cura é só às quartas-feiras. E temos reunião pública de sábado, às 10 horas da manhã e às 5 da tarde. Na parte da manhã de sábado, nós temos o trabalho da obra social. Obra Social Antônio de Aquino. Nós atendemos a centenas de famílias. Então, é muita gente. Então, nós precisamos de muita coisa. Precisamos de mão de obra, de quem queira ajudar no trabalho, da cozinha, da recepção. Quem já estiver fazendo cursos na casa,
pode se candidatar a evangelizar, porque nós temos desde bebês até a idade adulta, das mães, das avós. Mas nós temos aqui salinhas separadas para crianças e jovens das mais diversas idades, todos tendo a evangelização. A gente sabe que a evangelização ajuda muito na educação das nossas crianças. Temos muitos exemplos disso, da criança chegar para a mãe e dizer: isso que eu vi a fulana fazer não está certo, não, porque lá no CEAP não foi isso que eu aprendi. Então, isso é muito importante, nos ajuda a educar as nossas crianças. E, no sábado, esse trabalho de assistência social, todos que chegam tomam um café da manhã, depois, 11 horas, 11h30, eles almoçam para depois, então, serem liberados. Então, nós precisamos do café da manhã, o que a gente usa na casa da gente. É o café, é o açúcar, é o leite, é o pão, é a margarina, não é isso? O biscoito, se tiver, porque criança gosta de biscoito, né? No almoço é o que a gente tem na nossa casa também. A gente, às vezes, aqui tem sopa, mas, às vezes, nós temos frango, nós temos arroz, nós temos uma farofinha. Então, o que a gente tem que fazer? Foi no supermercado, compra mais alguma coisa para trazer para cá. Seja 1 quilo de sal, seja uma lata de óleo, seja meio quilo, 1 quilo de cebola, umas 2 ou 3 cabeças de alho, a farinha, a batata, a cebola, a cenoura, o que trouxer, para nós é sempre muito bem-vindo, porque nós precisamos muito. E o almoço de sábado é de acordo com o que nós tivermos para fazer o almoço. Tem vezes que temos muitos legumes, fazemos sopa. Tem vezes que temos peito de frango, então nós fazemos o arroz, o frango, o pirê de batata, o que tiver que ser. É o que nós tivermos aqui, desde que ninguém fique sem alimentação. Todos saem daqui alimentados. Então, nós precisamos colaborar nessa parte. É muito importante que a gente faça isso. E precisamos também de material de limpeza. A nossa casa, o chão é todo clarinho, nós temos muitas vidraças, então nós precisamos de pano para limpar os vidros, precisamos de pano de chão, vassoura, rodo, sabão em pó, precisamos de detergente, água sanitária. Tem detergente, tem uns aí a R$ 1,90. A gente pegou 2, 3 para a sua casa, pega mais um para trazer para cá. O que a gente trouxer é muito bem-vindo. Chegou, ou entrega lá na cozinha, ou bota naquela caixa que tem ali fora, ali do lado de fora aqui do salão. A gente chega e coloca ali a nossa doação. Isso faz um bem enorme quando a gente diz: hoje eu contribuí. Foi pouquinho, mas eu contribuí. Precisamos de produto de higiene, sabonete, pasta de dente, desodorante, escova de dente, né? São coisas que a gente usa na casa da gente, a gente usa conosco, todos precisam disso, né? Os nossos assistidos precisam. Então, vamos colaborar sempre que a gente puder. E vamos frequentar mais vezes a nossa casa. Que não seja só assim: eu vou à reunião pública, eu vou todo sábado às 10 horas. Não, não é suficiente. A gente precisa vir mais vezes, porque quando estamos aqui dentro do salão, estamos sendo tratados. Os espíritos já estão aqui nos tratando. Por isso, aqui dentro do salão, a gente não pode lanchar, não pode comer. A gente pode dar uma palavrinha com a pessoa que está do lado, mas é tudo em tom muito baixo, porque os espíritos são exigentes. Espíritos superiores, eles gostam de disciplina. Então, esse salão aqui é muito respeitado. E a casa toda é uma casa de amor, onde a gente trabalha por amor. Então, a gente o tempo todo tem que estar disciplinado. Aqui dentro do salão, ali fora, o caminhar lá para trás, ir aos banheiros, ir na cozinha, aonde a gente for. A gente fala baixo, não arrasta os pés, quando senta, não arrasta a cadeira, porque o Espírito Baltazar, ele declara nos livros dele: somos severos. Então, se a gente quer a assistência deles, nós temos que fazer o que eles estão nos ensinando, não é isso? Então, vamos iniciar a nossa reunião de hoje. Hoje, quarta-feira, a gente sempre usa uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje é a lição 81. O título é Ordenações Humanas.
E nos diz assim Pedro: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor. E Emmanuel disserta para nós: certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Há quem figure no Mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. A novidade que transborda do Evangelho não aconselha ao espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais, tomando a cruz a exemplo do Salvador. Claro está que a Boa Nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente. Entretanto, pede respeito às ordenações humanas por amor ao Mestre Divino. Se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota que o Senhor corrigirá através das circunstâncias que lhe expressam os desígnios no momento oportuno. Essa certeza é mais um fator de tranquilidade para o servo cristão, que, em hipótese alguma, deve quebrar o ritmo da harmonia. Não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. É possível que, muita vez, não te correspondam aos desejos, mas lembra-te de que Jesus é o supremo ordenador na terra e não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso fosse desnecessário. Tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Com expressões de revolta, tua atividade será negativa. Recorda-te de semelhante verdade e submete-te às ordenações humanas por amor ao Senhor Divino. Na hora do passe, a nossa companheira Conceição vai nos dissertar sobre este assunto. E hoje nós temos para fazer o nosso estudo a nossa companheira Eloá. Então vamos fazer a nossa prece, pedindo sempre a Jesus que nos ampare, que acalme os nossos pensamentos, que equilibre os nossos sentimentos, as nossas palavras e atitudes, para que possamos ser uma pessoa agradável aos nossos semelhantes. Senhor, pedimos que abençoe a cada um de nós aqui presente, que abençoe a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais, que abençoe a todos que estão nesta casa, trabalhando, estudando, se beneficiando de alguma forma e de todas as formas, pelo trabalho amoroso dos espíritos que aqui trabalham incansavelmente. Pedimos também, Senhor, que nos ampare sempre, que ampare a todas as tarefas aqui realizadas nesse instante, que abençoe as companheiras que vão nos dirigir a palavra, para que possamos tirar muito proveito do estudo da tarde de hoje. Então, Jesus, em Teu nome, em nome do nosso querido altivo, dos espíritos amorosos que aqui trabalham, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Nós vamos estudar com a nossa companheira Eloá o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, o item 16, a indulgência. Eu vou ler só um pedacinho. É uma mensagem do Espírito José, o Espírito Protetor. E ele diz assim: Espíritas, agora queremos vos falar sobre a indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraterno, que todo homem deve ter por seus irmãos, mas do qual tão poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, procura não falar deles, não divulgá-los. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, não faz observações que possam chocar, não traz censuras em seus lábios, apenas conselhos e, a maior parte das vezes, discretos.
quando tereis olhares severos somente para vós mesmos? Então, que Jesus abençoe a nossa companheira. Obrigada. Uma boa tarde a todos. É uma grande indulgência desses espíritos benfeitores dessa casa permitir que nós estejamos aqui, né? No caso, eu, né? Aqui, nesse momento, para falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sabemos o quanto somos devedores. Então, nesse momento, eu peço que vocês prestem atenção a esse espírito amigo, a esse anjo guardião que trouxe vocês até aqui nessa tarde. Que vocês possam ter uma tarde proveitosa de vibrações positivas. Então, como a nossa companheira leu, né, a indulgência, né? Esse termo aí, difícil, essa palavra estranha às vezes, né? Porque hoje em dia a gente quase não usa. E aí a gente começa a pensar, o que seria indulgência? Lá no nosso dicionário, né, que eu peguei o Oxford da internet mesmo, mas tem outros, né? Diz assim, são duas definições. Disposição para perdoar as culpas ou erros. Clemência misericórdia. Segundo sentido, absolvição da pena, ofensa ou dívida, desculpa, perdão. Então, não é à toa que está nesse capítulo, bem-aventurado os que são misericordiosos, né? E a gente já vem vendo ao longo de várias quartas-feiras, incitações, movimentos, nesse sentido, para que a gente sempre vá se trabalhando interiormente. E aí a gente lembra também das indulgências do sentido da Igreja Católica, né? Então tem aqui a definição, segundo a religião católica, a remissão plena e completa das penas temporais merecida pelo pecado. Com todo respeito aos nossos irmãos das outras religiões, né? A visão nossa é um pouco diferente, né? E é muito bom porque a gente vê que nós não estamos condenados lá ao inferno, né? No livro Céu e Inferno, como o nome diz, na primeira parte, Kardec aborda muito bem, né, essas terminologias, porque eram utilizadas e qual realmente seria esse verdadeiro sentido, né? Que esse céu, que esse inferno, resumidamente falando, seria o quê? Esse estado interior em que o espírito iria se colocando mediante as suas próprias ações perante a vida, perante as situações, né? E aí a gente começa a pensar, né, na etimologia, na formação dessa palavra. Vem do latim indulgentia, que quer dizer bondade, ser gentil e perdoar uma pena. Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, né? Para quem já é espírita, é o famoso BIP, né? Lembra do BIP? Então, quando Kardec pergunta, né, na parte da lei de justiça, de amor e caridade. É lá na terceira parte do Livro dos Espíritos que fala sobre as leis morais. E essa lei de justiça, de amor e de caridade. Então, reparem que ela não é só de justiça, não é só de amor, não é só de caridade. As três coisas andam juntas. E aí, na parte que fala sobre caridade e amor ao próximo, pergunta Kardec, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como entendia Jesus? O que os espíritos respondem? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Aí Kardec tece um comentário e um pedacinho só que aqui que eu vou ler, né, é um pouco maior, mas que nos interessa em especial. Diz assim Kardec, recomenda-nos, Jesus, né, a indulgência porque nós mesmos necessitamos dela. Proíbe-nos de humilhar o desafortunado, contrariamente ao que comumente se pratica.
Então, esse famoso BIP aí. E a gente começa a pensar, o que seria essa benevolência? Benevolência, bondade de ânimo para algo ou alguém. A definição do dicionário. Indulgência, como a gente já viu. O perdão, o que é perdão? Remissão da pena ou de uma ofensa, ou de uma dívida. Desculpa, indulto. Essa palavra que há pouco tempo, atualmente foi utilizada aí. E esse indulto seria o quê? Essa clemência com relação às faltas, aos erros, absolvição, desculpa. No sentido eclesiástico, religioso, no sentido da igreja, é um privilégio concedido por cartas do Papa, que derroga uma regra estabelecida pelo direito canônico comum para o caso em questão. A gente tem também um indulto na figura jurídica. Quem entende melhor disso, eu não sou formada em direito, a gente vai pegando através dos estudos, mas a gente vê que é um ato de perdão concedido, um ato de perdão jurídico emitido pelo Estado. Só que a gente tem que deixar claro uma coisa aqui. O indulto, o indulto de Natal, por exemplo, não é a mesma coisa que aquela saidinha de Natal, que atualmente, por um ato até de revisão das leis, isso foi revogado. Então, não é isso. No caso aí, seria uma outra coisa, que a gente já viu aqui. E aí a gente começa a pensar, o que seria importante, por que seria tão importante essa preocupação de Jesus estar convocando sempre a gente a esse perdão, a se reconciliar com os nossos adversários, a rever nossos posicionamentos? Será que Jesus está só preocupado com o outro, não está preocupado comigo? Espera aí, por que eu que vou ter que perdoar? Por que eu que vou ter que ir lá? Aí a gente começa a ver, através dos estudos, através das obras que a gente vê, André Luiz, Dona Ivone, o próprio Pentateuco Espírita, o Livro dos Espíritos, Evangelho, como nossa companheira convocou-nos para o estudo, que vem nos esclarecendo que a cura nossa depende dessa nossa revisão de valores. Porque enquanto eu não internalizar que o necessitado de perdão sou eu, e por isso muitas vezes eu espelho no outro aquela minha necessidade, aquela minha incoerência, e acabo me deixando, me permitindo ser ofendido pelo outro. Então, quando a gente fala, até assim brincando, quando na evangelização às vezes a gente falava, Deus perdoa, as crianças perdoa, Jesus perdoa. Na verdade, não perdoa, porque não se sente ofendido. Mas nós, como ainda estamos muito imperfeitos, precisamos aprender a perdoar. Até o momento em que a gente vai evoluir tanto que a gente não vai precisar perdoar, porque a gente não vai se sentir ofendido. Só que nós ainda estamos habitando num mundo de expiações e provas, porque nós temos ainda a necessidade de passar por certas experiências que vão ser formadas com base nas nossas atitudes anteriores e até atuais. Nós já passamos aqui do capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, onde tem aquela parte bem interessante. Causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. Tudo que nós estamos passando é fruto das nossas próprias atitudes. Isso é motivo, então, para a gente parar e se deprimir, e achar que tudo é culpa da gente? Não. É motivo para a gente saber, poxa, eu localizei onde que está o problema. Então, vamos começar a trabalhar em nós mesmos. Porque, para nós, a nossa mudança, nós podemos trabalhar. Nós não podemos mudar o outro. E isso, muitas vezes, é muito conflitante, causando-nos até doenças,
preocupações excessivas, e pessoas que a gente ama muito, e por ter descoberto a doutrina espírita, né, os benefícios que a casa espírita oferece, ou em outras religiões, para quem se encontrou, porque o que importa é que a religião é aquela que faz o homem ser melhor. A gente quer também que o nosso ente amado venha, ouça, né, que leia. Aí, às vezes, a gente fala assim, poxa vida, aquela, lá no Leon Denis, que tinha muito aquele papelzinho, né, aquela folhinha que a gente, essa folhinha, que é com uma mensagem, né, que é essa que agora a gente lê aqui, é para fulano. Olha, nossa, aquele estudo é para o fulano. É para nós mesmos, nós que estamos aqui. Somos nós que temos que nos modificar. O outro, ele vai tratar do problema dele com Deus, com a lei de Deus que está na consciência dele. Então, isso é muito libertador, pelo menos, né? Durante o estudo a gente vai aprendendo com isso, porque a gente começa a perceber o quanto de tempo, às vezes, a gente perdia ou perde em situações que não nos dizem respeito diretamente. É claro que um filho em idade menor, a gente tem que obrigar, sim, a nossa religião, como dizia o nosso Paulo Cordeiro, comeu do meu feijão, tem que rezar a minha religião. Porque a gente tem que apresentar para o nosso filho a religião que a gente professa. A gente tem que falar de Jesus, sim. Nós, os cristãos, estamos nos isentando de falar de Jesus por vergonha, por medo. Interessante que, recentemente, uma entidade, né, o Núcleo Espírita Paulo de Tarso, que é nosso companheiro Arthur Valadares, que é palestrante espírita, recomendou, né, até antes da pandemia, que começássemos a reler a obra 2000 anos, porque o panorama que se estava delineando era exatamente o mesmo. E o que trata dessa obra 2000 anos? Quem já leu, já conhece a história do Públio Lentulus, que vem a ser o nosso Emmanuel. E ali trata de quê? Corrupção, desmando, sensualismo, traição. Não é parecido com o que a gente vive hoje em dia? Porque somos nós os mesmos espíritos. Em alguns momentos, caminhamos, melhoramos numa coisa, melhoramos em outra. Em outros, às vezes, ficamos estacionados. Mas agora, como disse Kardec na Gênese, né? Isso lá em 1868, os tempos são chegados. Em 1868, né? A publicação da Gênese, porque eu não sei quando a mensagem foi exatamente publicada. Então, essa tão falada regeneração, né? Essa tão falada transição planetária, o que eu estou fazendo hoje para me preparar para tudo isso? Eu posso mudar o mundo? Primeiro eu tenho que mudar o meu mundo interior. E o meu mundo interior eu posso modificar. Mas o outro, eu posso botar o nome na caixinha, pedir prece, eu posso pedir para a Casa Espírita fazer uma visita fraterna. Mas se o outro não quiser, vai depender dele. E a gente tem que aprender a respeitar isso. E aí, quando a gente se depara em certas situações que nos são requisitados, né, as provas desses nossos estudos, desses nossos conhecimentos, é que a gente vê se a gente está preparado ou não. Mas que a gente não desanime, né? Porque a gente está num processo. É um processo. A gente também não pode querer, né, que a natureza não dá saltos, né? Já disse Kardec. A gente está nesse processo aí, mas é necessário que a gente faça esse esforço. Como a companheira falou, tem o tratamento da cura, né? Mas vai depender da minha postura, da postura de cada um de nós, né? Qual é a nossa mudança realmente interior? Eu venho para aqui, entro na sala da cura, tomo passe, saio, vou ao banheiro, bebo água, fico aqui fazendo hora. Ai, o Newton não está olhando, vou embora. Né? Então, isso vai depender de cada um. E não é ninguém que vai ficar vigiando, não. Né? Nós somos o nosso pior juiz, né? A nossa própria consciência. E aí a gente começa relembrando, né? Aqui, pensando, né, em Deus. Deus na nossa vida. Deus sabe de todas as coisas. Deus vê quem realmente somos nós e nos ama.
Jesus amava todos nós, ama todos nós, né? Ele recomendou antes de amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A gente consegue? Ainda não. Ainda estamos longe disso. Porque o dia que a gente conseguir isso, a gente não vai precisar mais reencarnar no planeta de provas e expiações. Mas devemos começar. E esse começo é esse exercício mesmo. Vamos estudar, vamos meditar, como a nossa companheira falou, para que a gente, no início na prece, para que a gente consiga ser uma pessoa melhor com o outro, respeitando as diferenças deles, nos respeitando, porque também não quer dizer que, quando Jesus falou para bater na outra face, né, dar a outra face, não é para, então vou me estapear, todo mundo vai me estapear, não é isso. É a gente mostrar o bem, a gente mostrar o que a gente já tem de conhecimento. Sim, em nenhum momento Jesus passou a mão na cabeça, disse para a mulher adúltera o quê? Vai e não tornes a pecar, para que não te suceda algo do pior. Em todas as curas ele ressaltava, a tua fé te curou, e depois sempre para que as pessoas curadas se modificassem. Porque senão viria novamente aquele problema, aquela enfermidade. Claro que a gente sabe que alguns problemas e algumas enfermidades são para o nosso restabelecimento espiritual. E o que a gente consegue, né, na maioria das vezes, e é muito bom isso, é a força, a resistência, para conseguir passar por aquele problema de cabeça erguida, para que não percamos essa oportunidade. Porque quando a gente passa por uma doença, por uma situação, reclamando, praguejando, meu Deus, por que isso comigo? Não está adiantando, porque a gente não está tendo a resignação. Claro que num primeiro momento dói, claro, a dor dói, né? A dor da perda de um filho, eu não consigo nem imaginar. A dor da perda de um ente querido, enfim, qualquer tipo de perda, dói muito, nós sabemos. Mas é quando Jesus, né? Quando Jesus falou, vinde a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei, né? Porque meu jugo é suado, meu fardo é leve. É nesse sentido que quando a gente está com Jesus, a gente está nesse caminhar, a gente começa a entender que nós somos espíritos imortais, que nós não estamos aqui por acaso, que as pessoas não passam pela nossa vida por acaso. A gente começa a dar real valor às coisas que têm realmente valor. Então, por exemplo, né, para quem tem aquele desejo, o desejo lá, esse para adolescente que tem muito isso, né, aquele telefone lá do último tipo. Mas aí minha mãe não pode comprar, meu pai não pode comprar. Né? Em que a gente está colocando o nosso valor? A gente está colocando nas coisas materiais somente. As coisas materiais são importantes, sim, porque nós estamos no mundo material. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque nós vivemos atualmente uma época em que só essas coisas importam. Em que se eu não tiver aquele carro, aquela casa, aquela roupa, assim, assim, assado, eu vou ser infeliz. Se eu não tiver aquele marido dos sonhos, que no mundo de expiações e prova não acho que exista, para os homens, as esposas dos sonhos, a gente não vai ser feliz. Então a gente coloca tantas metas e vai criando tantas expectativas que nós mesmos nos frustramos. E onde entra essa questão da indulgência? Vai entrar também nesse rol, nesse complemento da nossa vivência. Então, eu preciso passar a olhar as pessoas com esse olhar também, de que são elas espíritos também imortais, com toda a sua bagagem, e que nós, muitas vezes, colocamos mais peso em cima delas, em outras vidas, e não nos lembramos com a bênção do esquecimento do passado. E aí, quando a gente se depara com essa situação, com essa pessoa, a gente tem aquele choque. A gente, às vezes, como fez, a gente não lembra. Mas a pessoa também, às vezes, não lembra exatamente, mas tem aquele ressentimento. E aí, às vezes, o que acontece, a pessoa tem um comportamento agressivo, ou assim, que se retraia, e eu me sinto ofendido.
Porque eu acho que ela tem que agir comigo como eu acho que eu mereço. Porque eu acho que eu sou melhor que ela. Nós somos todos iguais perante os olhos de Deus. Está claro que nós temos a nossa evolução espiritual. Na média, estamos, né, mais ou menos aí, mas uns têm trabalhado mais uma questão do que a outra. E essa virtude, né, da indulgência é muito interessante, porque não é fácil. Não é fácil. Porque quando Jesus falou perdoar, né, para Pedro lá, que Pedro perguntou quantas vezes deve perdoar o nosso irmão, porque Pedro já estava lá chateado porque estava vendo outras pessoas lá, né, professora Rosemarie, brigarem lá, falarem mal de Jesus, e Pedro ficou chateado. A gente também fica, né? E ficou com raiva, né, quis até discutir, e aí foi para Jesus, e Jesus, perdoar 70 vezes 7 vezes cada ofensa. Aí a gente fica assim, meu Deus, mas eu não estou conseguindo. A natureza não dá saltos, a gente sabe. Mas o importante é a gente começar a retirar aquele sentimento de ódio do nosso coração. Que quando a gente pensar na pessoa, a gente começar a mudar o pensamento. Ai, meu Deus, essa pessoa. Ah, Jesus, me ajuda, tira do meu coração. Limpa do meu coração esse ódio, né? E ter a fé, porque nós temos, né, às vezes, a impressão que nós queremos controlar as situações e o mundo, queremos controlar os atos dos outros, queremos controlar o que vai acontecer. Deus está vendo, deixa Ele. Isso também é uma outra postura que às vezes a gente fazia, né? Tudo bem, eu tenho que perdoar, então Deus está vendo. E não é assim, né? Na semana passada, semana passada, ou retrasada, acho que foi passado, o nosso companheiro, Paulo Nagai, ele falou uma coisa muito interessante com relação à questão de amar os vossos inimigos. E ele falou que quando a gente chegar a amar aquele outro, né, ele já não vai ser mais nosso inimigo, mas que a gente precisa ir nesse processo de retirando esse ódio, essa raiva, né? Esse sentimento de repelente, vamos dizer assim, né? Do nosso coração. Passar a olhar o outro como nós gostaríamos também de ser olhados, né? Aí a gente começa a pensar, né? Deus, a gente já viu que Deus está vendo nossos atos, os espíritos também estão vendo. Nós já estudamos no livro dos espíritos, né? Na segunda parte, no mundo espírita ou dos espíritos, que os espíritos conhecem os nossos pensamentos, né? Eles veem tudo que nós fazemos. Lá na questão 456, pergunta a Kardec, os espíritos veem tudo que fazemos? Os espíritos respondem, podem vê-lo, já que estás constantemente rodeado por eles. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, a gente tem aí a nossa nuvem de testemunhos, né? Como disse lá o nosso querido Paulo de Tarso, na carta aos Hebreus. E aí a gente se volta aqui para o nosso querido José. José. Não é doutor Bezerra, não é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso já deu a mensagem anterior. José, simplesmente, espírito protetor, que é de uma envergadura moral, porque a gente vê pelo conteúdo da mensagem, muito grande, mas que certamente não quis dizer, né, um nome famoso, porque isso não importa. E a gente vê aqui, né, ele convocando espíritas. Agora queremos vos falar sobre a indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraterno, que todo homem deve ter por seus irmãos, mas do qual poucos fazem uso. Sentimento doce, sentimento fraterno. Ainda é difícil a gente conseguir enxergar isso, né? Pelo menos eu começo a enxergar, nossa, que dificuldade, eu tenho que perdoar, eu tenho que me reconciliar, eu tenho que ser indulgente, né? Ainda, porque a gente ainda está nesse processo evolutivo, ainda está nesse trabalho, mas o importante é a gente lembrar que Jesus é nosso guia e modelo e que nós estamos aí no caminho. É fazer o esforço. O que a gente tem que fazer é sair da nossa inércia,
né, da nossa inércia espiritual. Há quantos anos já ouvimos falar de Jesus? Né? Há quantos anos estamos aí batendo, levando, e aí a gente vê nessas obras, né, da André Luiz, Dona Ivone, sempre essa questão, né, daquelas relações, geralmente de amor, de traição, de ódio, e a gente vê as obsessões se construindo, trazendo doenças físicas, sim, porque a obsessão prolongada está lá no livro dos Médiuns, no capítulo 23, e também no final do Evangelho, na prece para os obsidiados, no comentário de Kardec. Pode sim e provoca danos físicos. Por isso que a pessoa tem que fazer o tratamento espiritual e o tratamento médico. Então, se a gente parar para pensar, pelo menos a gente devia de ter esse pensamento mais vezes. Poxa, na verdade, o perdão é a libertação para mim mesmo. A indulgência é aquele sentimento doce, fraternal, que é o que vai me fazer bem. Como eu falei, a gente tem que sim prestar atenção, porque existe uma linha muito tênue e muito suave, muito delicada, entre ser verdadeiramente indulgente e aquela falsa indulgência, da gente às vezes achar, tudo bem, não estou nem aí, ou então não quero me preocupar com isso, né? Passo mesmo a mão na cabeça, ou fico o dia inteiro no celular e deixo para lá meu filho, então, deixa para lá, fulano fez isso, não é assim. Porque também nós temos que assumir o nosso papel como educadores, né? Como pessoas que estamos já com algum conhecimento, mas não é com o sentido de botar o dedo apontando, mas sim de tentar trazer aquele nosso companheiro à reflexão. Quando muito, né, quando não conseguirmos, sempre orarmos. Porque como está aqui mesmo no Livro dos Espíritos e no Evangelho, a gente não vai conseguir ter, nesta encarnação, o mesmo amor que a gente tem com os nossos amores, com os nossos amigos, né? Porque ainda não dá. Mas que a gente deve sempre estar fazendo esse exercício. E ele continua lá, nosso espírito José. A indulgência não vê os defeitos dos outros. A gente faz isso? Não, né? A gente às vezes, nossa, fulano fala tão alto, nossa, fulano é tão isso, não, já viu de novo aquela, né? Ih, aquela roupa esquisita, né? Somos nós, né? Ou se os vê, procura não falar deles, não divulgá-los. Puxa, fulano tem aquele mau hábito, mas não vou, deixa para lá, oro pela pessoa. Isso é que tem que ser a nossa postura, né? E a gente tem que estar constantemente se policiando, porque não é fácil. Porque a gente ainda tem aqueles instintos animais dentro de nós, né? Ao contrário, esconde-os a fim de que sejam conhecidos apenas por ela. Então, como disse Jesus lá, quando a gente perceber que o nosso irmão está em erro, a gente vá, chama-o reservadamente e conversa com ele, não é isso? Mas muitas vezes a gente sabe que na vida real, né, na vida atual, não dá para fazer isso. Então, a gente faz o quê? A gente pede ajuda aos espíritos, ora por aquela pessoa, orar pelos, né, os inimigos. É uma grande caridade. Orar pelos espíritos sofredores, né, como diz lá uma rainha de França, no capítulo, acho que é capítulo 2, item 8, que ela fala, pede preces, né, por esses espíritos sofredores. Porque também nós já fomos assim um dia. A gente já parou para pensar que há muitos anos nós estávamos em um planeta inferior, que o planeta de provas e expiações é só um planeta acima de um planeta inferior. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, né? Se hoje eu estou... Porque tudo que, né, alguns psicólogos, né, dizem, que tudo que a gente está incomodando no outro é porque aquilo já fez parte da nossa vida, das nossas ações, e eu estou vendo aquilo ali. Claro que a gente, às vezes, quer... Poxa, a gente está vendo aquela pessoa ir pelo caminho errado, a gente já foi por esse caminho e viu que não deu certo. Mas, às vezes, o outro está no momento dele.
Mas, como eu falei, não é a falsa indulgência. Não é dizer, não, tudo bem, pode roubar sim, porque é um coitadinho, e a gente vê que não. A gente vê que aqui aos sábados nós temos esses exemplos de famílias numerosas, de uma pobreza muito grande e que são pessoas honestas, trabalhadores, querem trabalho. Então, não é por aí. Sim, existe a lei dos homens e ela deve ser cumprida como tal, de acordo com a sua época. Mas, na lei de Deus, também aquela situação será corrigida. O problema, como eu falei, é que a gente fica querendo dizer para Deus como que Ele vai tratar aquilo ali. Porque a gente esquece que a lei de Deus está gravada na nossa consciência, que todos os nossos atos, como dos nossos companheiros, ficam gravados na consciência deles também. Então, a gente tem que tentar se desvencilhar dessa ideia. Ter fé e falar, olha, fulano está com aquele procedimento, ele está no caminho dele, vou pedir forças a Deus e vou seguir. Orar por ele. Claro, quando puder, for uma pessoa de nossa relação, tentar trazê-las, sim, com a nossa experiência, mas sabendo respeitar o momento de cada um, o livre-arbítrio de cada um. E aí, ele fala sobre essa questão de falar das pessoas. No livro Pensamento e Vida, tem uma que é de Emmanuel, tem uma mensagem que eu gosto muito, que ela se chama associação. Aí, numa parte aqui, ele fala uma coisa que eu achei bem interessante, Diz assim o nosso querido Emmanuel: quando nos detemos nos defeitos e falta dos outros, o espelho da nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma, não raro, passa a exprimir, pelo seu veículo de manifestação, o nosso corpo físico, o que assimilara, fazendo, seja pelo corpo carnal, corpo físico entre os homens, seja pelo corpo espiritual ou perispírito, que nos servimos depois da morte. É por essa razão que geralmente os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto, interessados em descer as minúcias do mal, absorvem inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Qual pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se, dentro de algumas horas, no bolo pestífero de imensas proporções, a maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta muita vez aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Então, isso é só uma amostra, do que pode estar acontecendo conosco. A gente tem que pensar, será que esse momento que eu estou passando, essa enfermidade que eu estou passando, não é também porque, às vezes, eu estou muito preocupada em tecer esses comentários, em criticar, em jogar pedra nos nossos companheiros, nos nossos irmãos? É uma maturidade a gente começar a vislumbrar que cada um de nós tem o seu momento, que cada um de nós vai ter também a sua chance de se restabelecer com a lei de Deus. Às vezes não é nessa hora, muitos espíritos, como está lá também no final da Gênesis, nos tempos são chegados, reencarnaram,
de anos, desde a época da codificação para cá, reencarnaram bons espíritos para nos auxiliarem, óbvio, mas também reencarnaram espíritos que estavam na espiritualidade há muitos séculos, por serem muitos voltados para o mal. Certamente, se não aproveitaram a oportunidade, vão ser retirados. Na verdade, a condição vibratória deles não vai mais ser a mesma do nosso planeta Terra. E nós temos que nos esforçar para continuar nesse planeta, ou ir também para um planeta bom também, não, para que a gente não fique relegado aí, porque na Terra só vão poder permanecer espíritos que tenham o bem como direção na sua vida. Como está lá, Kardec fala lá, o mal não tocado pelo bem. Aquela pessoa que faz, tudo bem, deixa para lá. Então, a gente tem que começar a pensar. Separação do joio do trigo. Lá o sermão profético de Jesus, a gente vê várias coisas acontecendo. Outro dia eu vi ali uma reportagem falando sobre o Mar Morto, que está tendo vida, peixe, vegetal, quer dizer, cumprindo-se profecias, preditas lá do Antigo Testamento. Então, a gente não pode esperar mais. A gente tem que estar aí se trabalhando. E continuando lá, se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa pronta para amenizá-los, É aquela questão, até quando é com o filho da gente, a gente vê um erro, não, fulano, A gente sempre tenta desculpar, mas quando é com o filho do vizinho, a gente quer logo ensinar, educar o filho do vizinho. Ou seja, uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, com a aparência de atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia, Às vezes a gente fica, não estou falando por mal, não, eu quero o bem da pessoa. Mas aí, fulano, sabe o que ele faz? Aí a gente começa a desfiar o rosário, A gente está querendo apontar lá para o argueiro, aquela coisinha pequenininha no olho do outro, esquece que o nosso está com uma trave, com uma coisa imensa. A gente esquece de olhar para a gente mesmo. Mais uma vez, somos nós esquecendo que somos espíritos imortais. Nós esquecemos que o outro é problema dele com Deus. O que eu vou fazer comigo que é o meu problema? Porque eu não posso controlar os passos do outro. Então, a indulgência, esse sentimento doce e fraternal, é um remédio para nós. Quando nós começarmos a perceber isso, que esse perdão, que é a libertação nossa, tudo vai caminhar melhor. Nós não vamos mais ter aqueles problemas de fígado, não vamos mais ter aqueles estresses, aquelas dores de cabeça. Mas volto a frisar, não se trata de passada de mão. Não é para dizer, não estou nem aí. Se querer se isentar da situação. Em momento nenhum a gente está colocando isso, porque Jesus nunca colocou isso, Aí, continuando, José fala para nós, A indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço. Então, claro, que se eu estou passando ali, estou vendo que um companheiro está botando uma coisa ali, uma pedra para um carro passar e furar o pneu, eu vou procurar, avisar, fazer alguma coisa. Isso sim, Estou vendo que a pessoa está armando uma situação para o outro, se eu puder avisar aquele outro, sim. Mas também, se não, eu vou fazer o quê? Orar, que é o nosso recurso, gente. Muitas vezes nós não podemos fazer. Nós vivemos nesse momento aí atual político, em que a gente tem que o quê? Orar pelos nossos políticos. Porque se eles tiveram a oportunidade de estarem no poder e nós subordinados a eles, à toa é que não foi. Então, o que a gente tem que fazer? Tudo bem, não é isso. É Senhor, ajuda, os bons espíritos. Então, certa feita, até numa palestra do Haroldo Dutra, ele estava falando que existem, quando às vezes, em épocas em que os políticos se reuniam em certos locais aí obscuros para planejar maldades contra o povo, que pleias de espíritos superiores iam também para tentar aplacar, como que ia convocar
eles para que não fizessem tanto mal. E nós temos que estar nesse sentido, porque se nós começarmos a vibrar na mesma sintonia de ódio, de raiva, a gente vai pelo mesmo caminho deles. Vamos ser levados de roldão por essas vibrações. E continuando, né? Não faz observações que possam chocar, não traz censura em seus lábios. Apenas conselhos, e a maior parte das vezes discretos, né? Como a gente ainda tem dificuldade de ser discreto quando vai chamar a atenção de alguém, né? Ô, Fulano, não faz isso não. Né? A gente não fala, poxa, meu irmão, olha, não pode fazer isso, né? A gente tem essa dificuldade, não sei vocês, acho que vocês não, eu tenho. Então, quando criticais alguém, que conclusão pode ser tirada das vossas palavras, né? Certa feita eu ouvi também de um outro companheiro, que agora esqueci o nome, que não existe crítica construtiva. Né? A gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes a gente acha que está fazendo uma crítica construtiva e, na verdade, está dando uma disfarçada para falar mal mesmo da pessoa. Né? Claro que a gente não pode ver o erro e ficar calado, não é isso. Mas tudo é o jeito, é a vibração que a gente coloca nas nossas palavras e nos nossos atos. A de que vós que o reprovais não fizestes o que foi motivo da vossa reprovação, e de que sois melhor que o culpado. Muitas vezes a gente está querendo chamar atenção para o que o outro está fazendo, para até disfarçar uma coisa mentira. Opa, eu não fui culpado não, foi fulano que fez isso, isso e isso. Né? Homens, quando julgareis vossos próprios corações, vossos próprios pensamentos, vossos próprios atos, sem vos preocupardes com o que fazem os vossos irmãos. Quando tereis olhares severos somente para vós mesmos? Sede, portanto, rigorosos convosco e indulgente com os outros. Olha só, a gente tem que vigiar a nós mesmos, como a gente conversou, tratar da nossa reforma íntima. O outro, vamos deixar ele ali, que a lei de Deus está se encarregando, caso a própria consciência dele mesmo. Pensai naquele que julga em última instância, que conhece os pensamentos secretos de cada coração, e, em consequência, frequentemente perdoa as faltas que censurais. Muitas vezes a gente, por uma coisinha que a pessoa faz, a gente faz um carnaval danado, né? E Jesus perdoa tudo, porque na verdade não se sente ofendido. E entende que nós somos ainda crianças espirituais. Ou condena as que desculpais. Coisas que às vezes a gente acha que tudo bem, de acordo com a lei de Deus, não está tudo bem não. Porque ele sabe que o que motiva os vossos atos. Então, muitas vezes, também, a gente tem que levar em conta a intenção. Como uma criança, às vezes, está se esforçando para, né, fazer uma coisinha para a gente pede, fulano, criança, né, faz isso aqui, filho. Aí a criança faz de mau jeito, a gente briga. Não, a gente, às vezes, tem que deixar a criança fazer, claro, sob supervisão, né, e deixar ela ali. E a gente vê que vai se construindo ali, vai aprendendo e vai evoluindo. Pensai também que vós que gritais, malditos, talvez tenha cometido faltas mais graves. Porque a gente não sabe quem a gente foi no passado, a gente só sabe que os espíritos relatam para nós, né? Que essa é a nossa melhor encarnação. Não sei vocês, mas então coisa boa não fui. Que já nessa já está difícil, né? Meus amigos, sei de indulgências, porque a indulgência seduz, né? Na verdade, essa seduz aqui atrai, né? Porque no original francês quer dizer atrai. Acalma, corrige, enquanto que o rigor desanima, afasta e irrita. Tem até aquela passagem, né, professora de evangelho, que eu esqueço, que o rigorismo mata os bons sentimentos. Só não lembro onde que está. Então, é isso, né? Agora eu vou ler aqui um pedacinho do problema do ser, da reforma do pensamento, disciplina do pensamento e reforma do caráter, que era o capítulo que o nosso amado altivo lia sempre, né? E que nós devemos recorrer também para estar terminando aqui, né? A todos devemos a tolerância, a benevolência e mesmo o perdão. Pois, se nos causam prejuízo, se nos ridicularizam e nos ofendem, é quase sempre em consequência da falta de compreensão,
e de saber que resulta de um desenvolvimento insuficiente. Deus só pede aos homens aquilo que eles conseguiram adquirir com seus lentos e penosos trabalhos. Nós não temos o direito de exigir mais deles. Não fomos semelhantes aos mais atrasados dentre eles? Se cada um de nós pudesse ler em seu passado o que foi o que fez, como seríamos mais indulgentes com as faltas alheias? Às vezes, ainda temos necessidade da mesma indulgência que lhes devemos. Sejamos severos como nós mesmos e tolerantes com os outros. Instruamo-los, esclareçamo-los, guiemo-los com doçura. É isto o que a lei de solidariedade nos determina. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo envolva cada um de vós. Fique com Deus. Nós agradecemos a companheira Eloá pelo estudo que ela preparou para nós com tanto carinho. Foi muito bom, né? Nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos achar a melhor posição na cadeira, vamos fechar os nossos olhos, lembrando que todos nós temos o nosso anjo de guarda, que está sempre a postos, prontos para ouvir as nossas súplicas. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor. Esse trabalho de amor que é feito pelos médiuns, mas com o grande trabalho do mentor espiritual de cada um. Então, nós pedimos, Jesus, que permita que esses espíritos queridos estejam presentes nessa hora, para que possamos tirar todo o proveito dos fluidos saudáveis que eles vão nos transmitir. Então, nós te pedimos, Senhor, abençoa esta hora, a hora do passe. Graças a Deus, meus irmãos. Então, aqui Jesus, Pedro, comenta, faz essa passagem aqui, ele fala: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor. E Emmanuel, ele comenta, dizendo assim: certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presume no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Há quem figure no mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. Ora, cóleras sublimes, como isso? Cólera, é desamor, é ódio, é contrário ao amor. Então, não pode existir cólera sublime. E Jesus era todo amor, ele foi todo amor, porque ele já tinha todo o amor desenvolvido. E ele passou o tempo todo, a existência, nos ensinando a praticar o amor. Então, ele, o tempo todo, ele nos dava exemplo de como praticar as leis de Deus e praticar as leis dos homens. Quando questionado quanto a pagar imposto, o que ele diz? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lei dos homens, lei de Deus. Quando a nossa irmã até falou na palestra, quando bater-lhe numa face, dai a face, dai a outra face. E também na mulher adúltera, quando chegaram perguntando que Moisés havia ordenado que se apedrejasse a adúltera. O que ele falou? Aqueles que estivessem em pecado, que atire a primeira pedra. Então, ele estava o tempo todo ensinando-nos as leis de amor, as leis de Deus, e ensinando-nos também a sujeitar as leis dos homens. Numa casa espírita como a nossa, existem regras a seguir,
E todos nós temos que seguir, porque se cada um de nós fizermos o que quisermos, vai virar anarquia, vai virar bagunça. Então, para o bom andamento do trabalho, para a harmonia da casa, é necessário que a gente siga as regras, se sujeite às leis que os dirigentes da casa fazem para que a casa possa funcionar em perfeita harmonia. Então, é necessário que a gente aprenda a seguir as leis dos homens para também seguir a lei de Deus. A gente faz um aprendizado. Aquele que não consegue seguir as leis dos homens, não consegue também cumprir com a lei de Deus. As leis dos homens é como um treino para a gente. É uma maneira de nós nos educarmos, de nós nos melhorarmos, de nós progredirmos. Temos que trabalhar em nós as leis de Deus, as leis de amor, e trabalhar também seguindo as leis dos homens, nos educando, sujeitando por amor a Jesus, a Deus e a nós mesmos, porque é um bem que fazemos para nós, quando conseguimos cumprir com a lei, agir corretamente nas leis, estamos com a nossa consciência tranquila. E Jesus, até no momento dele morrer, ele deu exemplo desse segmento, do cumprimento, da sujeição da lei dos homens. Ele foi açoitado, ele carregou um madeiro até o Calvário, e ele estava ali cumprindo a lei dos homens e a lei de Deus, e ele nada devia, ele nada tinha de reparar com a lei de Deus. Ele era puro e perfeito. E ele fez isso por amor a nós e por amor a Deus, para nos demonstrar, para mostrar como nós devemos seguir, ser obedientes às leis de Deus, às leis de amor. Então, Jesus, o justo por excelência, ele continua nos ensinando, agora através da doutrina espírita, explicando para nós como seguir, como caminhar, como progredir. Que ele possa nos amparar agora e sempre. Graças a Deus. Nós te agradecemos muito, Senhor Jesus, por nos intuir, virmos à nossa casa de amor na tarde de hoje, onde estudamos um pouco mais o teu Evangelho, as lições que os bons espíritos sempre nos transmitem. Nós agradecemos muito, Senhor, e te pedimos que possamos estar sempre com a nossa consciência equilibrada, com os nossos pensamentos harmonizados, as nossas palavras, ações e atitudes, sempre nos lembrando que temos um anjo de guarda, que temos nossos amigos espirituais, que tudo veem e que nos intuem a tomarmos sempre as atitudes melhores, a fazermos as melhores escolhas. Por todas essas bênçãos, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, que essa paz que nos envolve nesse instante, que fique conosco por todo o dia de hoje. E que possamos, Senhor, em teu nome, em nome desses espíritos queridos e em nome de Deus, nosso Pai, encerrarmos a nossa tarde de estudos no nosso CEAP. Graças a Deus.